Pode. Então, Reginaldo, é com você. Aqui está ele, o boy magia de alta performance, o homem que usa roupinha de cachorro caro, Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Olá, colega. Boa tarde, Emílio. Tudo bem com você? Brasil. Como é que você está? Trouxe só notícias do seu agrado. Isso é bom. Tudo bem, Emílio? Eu aprendo muito com você, Emílio. Notícia é notícia. Todos os dias. Tem que ser notícia agradável. Não, mas são notícias interessantes. Positivas. Notícias que... mulheres, porque tem notícias que não são tão relevantes. Verdade. Né? Você tem que ler aquilo que é relevante pro momento. É certo? do Supremo? É Supremo? É juiz? Não. Não? Não. É mais ou menos... Porque normalmente é o que você gosta. Não. Ele. E você acha que é do agrado do Emílio? Aqui é mais ou menos o resultado dessas eleições. Boa. A primeira que eu separei para vocês, cláusula de barreira. Boa. Partidos nanicos negociam fusões para sobreviver, Daniel. 6 legendas que elegeram 21 deputados não atingiram votação suficiente para continuar tendo acesso ao fundão. Então, olha, isso é interessante, né, Sami? Porque o direito, ele trabalha muito com incentivo também, né? Se a legislação cria um incentivo para o partido ter acesso ao fundão partidário, ele vai querer cumprir os requisitos para receber o dinheiro. Muitos vivem disso, né? Muitos vivem disso. A gente está falando que a soma de Deixa recursos... o fundão aí. Eu não sei porque que vocês estão brincando com o fundão. Não. Já foi votado. E tem outra coisa. Quantos empregos aí, os caras segurando a bandeira, o cara com a bandeira lá. Eu gosto disso. Eu gosto também, disso. mas não com meu Distribuindo o dinheiro. santinho. Distribuindo o santinho. Eu falei, quantos empregos as pessoas da rua, bandeira da No sol, tablet. dancinha da Adriles. Perdeu a tablet, gastaram muito. Mas essas pessoas ganharam dinheirinho. Trabalharam. É que nem a loja... Santinho, vote não sei o quê. A lógica do cara que joga lixo no chão e fala, tô dando não sei. tô dando emprego pro gari. Contanto que não seja com o meu dinheiro, Não pode sei. fazer o que quiser. Não sei, mas... Fundão Então, não. esse é o ponto. Porque aqui, ó, sabe quanto eles gastaram, Emílio? 5 bi, 6 bi. Não, mas só esses partidos nanicos que não têm representatividade, 126 milhões do fundo. É muito dinheiro. Muito. É muito dinheiro. E se você pegar proporcionalmente, a gente teve só 25 deputados eleitos que conseguiram cumprir o quórum para ter uma cadeira. O dinheiro investido não teve resultado. O quórum não, desculpa. O número de eleitores para ter uma cadeira na... O resto foi tudo arrastado. Foi. Não teve voto suficiente. Eles foram todos arrastados também. Tá, mas e daí? Qual é a conclusão que chegaremos a A isso? conclusão é, com um Congresso liberal que tem se desenhado, nós podemos acabar com o fundo partidário, né, ou reduzi-lo, acabar com o fundo eleitoral. É liberal até a hora de, até a hora de votar, né? Até a hora de mexer na carteira. E viabilizar novamente o financiamento privado das campanhas. Esse é o ponto. E tem muito liberal que usou o fundão aí, que se diz liberal. Porque é liberal pros outros, pra ele é fundão. Não, mas é porque a regra, ela é infame, sabe? Não, mas tem cara que não usou Porque fundão. daí você só tá privilegiando candidaturas, por exemplo, de pessoas ricas. Não é verdade. Você não consegue disputar uma campanha... Você tá supondo que o cara tem que se autofinanciar, mas eu conheço vários deputados que eles têm dinheiro privado. Receberam. Porque o cara, ele fala assim, eu gosto da ideia dele, eu vou dar dinheiro. Bem relacionado. Mas você não pode falar que... Então, por essa lógica, por exemplo... O dinheiro que é rico. Por essa lógica, qualquer pessoa que defende o liberalismo não poderia gastar fundo partidário ou fundo eleitoral. Eu sou contra quem usa fundão. Não, eu mas acho aí, que não mas deveria aí, existir, aí é um eu não raciocínio usaria. que só privilegia um partido chamado Novo. Eu penso no distribuidor de santinho, no que segura a bandeira. Tá bom. Já votou, acabou. Outro assunto. Acho que tem que mudar a regra. Vai, então vamos lá. regra é ruim. Isso. Ele quer mudar o islamismo, ele quer mudar o MEC. Não, desculpa, Emílio, ele tem razão. Desculpa. Ele tem razão. Por quê? Porque dá dinheiro pra cacete pros caras, meu, não é um absurdo que os caras gastam de dinheiro no fundão. É uma palhaçada. Não é possível que você, Posicionamento. o Emílio Solito, Posicionando no seu lindo pela primeira CPF, você vai apoiar o fundão eleitoral, que é uma palhaçada do nosso país. Mas Me dá Daqui a empate. pouco você tá falando que nem o Lula, que é Não, pera corrupção, lá. gera emprego. Não, Então tô falando vamos lá. disso, não. Corrupção Não também venha não é distorcer a tese. possível. Não ligou a venha- parte. Não é possível. Não venha. Não, Cearei. Peraí. falando Vocês estão muito. distorcendo a tese. Pois é. Uma Gera coisa era o emprego? seguinte: por que tivemos fundão? Por causa dos rolos da Lava Jato. O Odebrecht enfiava Sim. dinheiro, aí você vai ter o PCC, tem muito dinheiro. Tem. Aí o PCC vai lá, dá dinheiro pros caras, Sim. aí os caras têm dinheiro, o PCC monta uma bancada maravilhosa. Exatamente. A princípio, foi essa a ideia. O quê? Um financiamento público, você não precisa pegar dinheiro. Igreja, por exemplo, podia financiar, porque tem dinheiro em caixa. Tudo bem. Quem tem dinheiro em caixa? PCC, igreja, tal. Podia financiar esses caras.
Aí faz o quê? Faz um financiamento público, ou seja, todo mundo vai lá e tira o dinheiro do fundão. Mas aí acontece outra distorção, você tem que escolher. Tem corrupção ou fundão? Então. Tudo Mas bem. Então é complicado, não é uma coisa simples, você vai lá, pega o nosso dinheiro e então não venha jogar em cima de mim. Mas não é todo mundo que não usou o fundão, que é ou rico ou corrupto. Não, mas são simplificações ruins. São simplificações ruins. São péssimas simplificações essas, porque daí você que levantou a tese. Não, porque daí você tá... Qual é a solução? É óbvio que a solução remete a você não ter um fundo eleitoral com dinheiro público. Isso daí não faz o menor sentido. E outra, essa tese começou no Supremo. Isso daí foi enfiado goela abaixo pelo Supremo. Mas tudo bem. Eu não vou falar do Supremo aqui. Mas tudo bem. Mas, ô Marcão, os caras, pra acabar isso aí, a turma tem que votar a própria turma que recebe tem que votar pra acabar. Eu sei, mas é que quem financiou na última eleição era dinheiro da Petrobras. Era dinheiro nosso do mesmo jeito. Que dava pros políticos e os políticos faziam a campanha. Mas hoje isso acabou. Hoje isso acabou. Acabou porque teve o fundo público. Não. Acabou porque acabou a corrupção na Petrobras. Sim. Aí também essa é a lógica. Mas aí muda e aí volta. Entendeu? Aí vai, vamos lá, outra. Tá bom. Nós não vamos chegar à conclusão. Tem assunto que não chega à conclusão. Essa é pra você, Emílio, que é da sua época. Pais do Plano Real esquecem ataques do PT à moeda e apoiam Lula. Eu trouxe até uma imagem pra lembrar daquela época ali, ó. Lembra dessa capa, Emílio? Meio mal lembro, claro. É a capa do Fernando Henrique Cardoso. A ética do PT é roubar. Nessa época, vigorava, doutor Morgado. Diga. O Teatro das Tesouras. Eu já falei isso, porra. Você tinha o quê? Você tinha o FHC e a centro-esquerda brasileira se passando por aquela centro-direita, porque tinha algumas privatizações que precisaram ser realizadas. Só que sabe quando você faz uma coisa com nojinho? É mais ou menos isso. É a centro-esquerda fazendo algumas coisas que eram prementes, que eram necessárias com algum nojinho. E você percebe que aqui, Emílio, agora eu quero a sua opinião. Puta, lá vem ele com a minha opinião. Não, só pra saber. Ele vem com a minha opinião. No final você carimba. Porque aqui... Vai lá. Eu quero a sua opinião. Eu acho. Você é a favor? Eu acho que... Qual é a minha opinião? Não, porque aqui minha opinião não vale nada. Vale. Você é uma pessoa respeitada. Aqui eu acho que tem muito mais a ver com relações interpessoais do que convicção a respeito de valores e defesa da verdade. E qual que é o interesse individual do Fernando Henrique fazer isso e sujar a biografia dele com 90 e poucos anos? Meu Deus. Essas pessoas, não é questão de sujar a biografia. Você tá vendo a máscara cair em tempo real. Você vê que existia uma relação entre essas pessoas. E essa relação... Mas ele já falou isso há muito tempo atrás. Quando ele passou a faixa, foi assim. Exatamente, ele falou que estava esquentando a cadeira. Não é nada novo. Já falou isso. Já. Perfeito. Mas eu só tô falando que remete a isso, Emílio. Olha lá. A turma aí. A fusão Lula, Deixa eu falar pra você. Fernando Henrique, Lúcifer. Deixa eu falar pra você. Parecendo Rivelino. O esquema todo mundo sabe como era. Eu disse. O esquema... Não, é o dia Foro de São Paulo. Não tem nada a ver com o Foro de São Paulo. O que acontece é o seguinte. O Lula montou o esquema dele. Ele deu Minas e São Paulo, que são grandes, pro PSDB. Isso aí. Que era São Paulo, era o Alckmin, o Aécio lá em Minas Gerais. Fala, lá vocês fica à vontade. Rodoanel, muito dinheiro. Calma, muito dinheiro. Pra que... Não, Lula. Lula. Muito dinheiro para queimar. Aqui Brasília deixa comigo. Tinha as empreiteiras bancando com que é o dinheiro que agora é fundo público, era o dinheiro da Odebrecht, o dinheiro da Petrobras que bancava os políticos. E vamos embora. E cada 4 anos o trouxa ia votar. Sim. Aí quando você ia votar, você votava no Aécio. Você falava, porra, o Aécio, esse é o cara. E normalmente o PSDB colocava o quê? Ele colocava um cara fraco. Zé Serra, Geraldo Alckmin. Triste. Meio contra o PT. Cara ruim. Mas era tudo do mesmo esquema. Então você tinha a impressão que você poderia mudar o Brasil, mas a peça do xadrez, o jogo era o mesmo. E ficou aí durante 30 anos. Nessa eleição, com o Bolsonaro, acabou isso. Melou o jogo. Porque ele melou esse jogo dos caras. Tanto é que a gente tá vendo agora... Essa encenação. A gente tá vendo que acabou esse teatro, essa conversa mole pra boi dormir. Basicamente é isso. É isso. Muito bom. É isso. Mas isso é política, meu amigo. Mas é engraçado. Daqui a pouquinho o Segre vem aqui. Emílio o Segre, inclusive, censurado. Daqui a pouquinho
Por que censurado? Na rede social dele ele vai falar aqui daqui a Não, pouco. não. O segredo. Tem uma notícia da Argentina terrível. Não sei se é verdade ou se é mentira ou se é fake news. Não, o Segré sabe. Daqui a pouco. O Segré sabe tudo. América Latina. Gustavo, e vai cantar hoje. Isso. Ó, Canta fez muito sucesso bem. a última. E vai estar em Ribeirão Preto cantando. Ah, é? Com Quando vai ser? orquestra. Com orquestra. Daqui a pouquinho. Agora. Só chamar o pessoal pro meu Instagram hoje, tem live às 7 horas da noite. Sobre o desafio que eu postei, meu último post no Instagram. Do travessão. Quem puder. Ô, Superman. Desafio do banho gelado. Então você é contra o fundo? Sou contra. Fundo eleitoral. Acho péssimo, acho terrível. E com a diminuição ou extinção do partidário também. Tá certo. Muito bem. Não, os partidinhos, os pequenos vão dançar. Mas essa é a ideia da cláusula de barreira. Exato. Essa é a ideia. Eles estão procurando fusão para sobreviver com dinheiro público. Exatamente. Boa, super. Muito bem.